Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Está em família, está na casa do Senhor, Morivelto, irmã Silvia, Paulo, Aleu Nilson. Que Deus esteja abençoando cada dia, que Ele venha se fortalecer. Antes de eu pregar, antes de eu falar daquilo que Deus tem para conosco, a hora que a Fernanda estava louvando aqui, Deus falou algo no meu coração e Deus mandou falar para você, evangelista Rivelto, que mesmo que as coisas se estreitam, mesmo que o caminho se aperte, às vezes é necessário passar um pouco do vale para que Deus esteja mudando a história, para que Deus venha mudar a história. Nessa noite, varão, Deus estava colocando, falando no meu coração. Muitas das vezes as pessoas falam, mas o coração do homem é enganoso. É enganoso quando você não tem intimidade com Deus. É enganoso quando você não está na presença do Senhor. Quando você realmente não se entrega aos caminhos. Então Deus falou no meu coração, eu não sou muito de entregar isso, mas Deus me mostrava uma chave nas tuas mãos, cara. Deus me mostrava uma porta aberta para você. Eu não sei se a porta está fechada, mas Deus está largando uma porta para você, cara. Deus está falando que está providenciando. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois, mas eu vi uma porta na tua frente. Não sei também se é de emprego ou se é uma porta do Evangelho, mas eu vi uma porta se alargando na tua frente e você abrindo e passando sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário passar pelo que você está passando. É necessário descer, é necessário se humilhar, porque o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus 10 dias, o Senhor ouvirá do céu, perdoará dos seus pecados e sarará a tua terra. Então Deus está tratando com você, varão. Deus está tratando com você, porque a tua vitória está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Como a vitória está chegando aqui nessa igreja. Esses dias nós já temos a vitória, Jesus está aqui. A maior vitória é Jesus Cristo. Mas Deus está estabelecendo algo diferente, meu amado. Não porque eu vou pregar, não. Não é porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossos, ou a Carta de Colossenses, mais conhecida, capítulo de número 1, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Carta do Apóstolo São Paulo à Igreja de Colosso, aos Colossenses. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Estarei lendo 13 e depois o 20. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Vamos se colocar de pé então para lermos a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O versículo 20. É que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para ele. Pode se ajudar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pode orar, porque o presbítero João Paulo já orou pela minha vida. Eu creio que a oração já foi válida. Eu creio na oração do justo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Eu estava com várias palavras, vários textos para poder pronunciar nessa noite e pedir para Deus uma confirmação daquilo que realmente Ele queria que eu falasse. E quando foi falado de reino aqui, Deus confirmou aquilo que Ele tem para mim e para você nessa noite, meu amado. Aquilo que Deus tem para nós neste lugar, nesta casa, nesta igreja, que se chama Lugar Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu perguntando, eu gosto muito de falar com Deus, e eu conversando com Deus através
deste capítulo, eu comecei a entender que o apóstolo São Paulo, eu não vou pegar aqui sobre filosofia do apóstolo São Paulo, quem era o apóstolo São Paulo, porque eu creio que muitos aqui já sabem quem é ele, quem foi ele, como Deus o livrou, como Deus tirou ele, como Deus fez com ele. Eu vou falar somente do que Deus colocou no meu coração, e este versículo a qual Deus colocou no meu coração: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outra Bíblia, na outra Bíblia que eu tenho, ela está escrito assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu quero fazer com você? Eu quero trazer uma analogia sobre duas coisas. Eu quero trazer uma analogia sobre reino e quero trazer uma analogia sobre império. Hoje, o que nós temos visto, o que nós temos analisado é que a igreja em si tem passado um grande período de império. Tem sido dominada e predominante sobre o império na face da terra. O que é isso, Sidney? A igreja, que sou eu e que é você, tem deixado levar pelo império. Tem deixado levar pelo império. Começando a falar com Deus em casa, eu pude entender, pude analisar o que é império. Império, meu amado, foi levantado em Roma. O império romano, o império babilônico, que não tinha medo, que matava, que crucificava as pessoas, e não tinha amor, compaixão, não vivia um genuíno palavra que hoje nós vivemos e conhecemos. Então o que acontece? O império tem dominado a igreja nos dias atuais. Por que tem dominado? Porque o cristão em si, ele tem se deixado levar. No capítulo de número 2 do Evangelho do livro de Jó, a Bíblia relata que ali em meio aqueles anjos que se falam ali, os filhos de Deus, se apresentaram na presença de Deus. E no meio deles se apresentou um que se chamava Satanás. E eu creio que ali ele teve uma palestra com Deus, conversou com Deus, falou com Deus e Deus falou com ele. Através do que ele tinha falado com Deus, não está escrito, mas creio que ele veio falando: Senhor, olha só, lá na terra existe fulano, ciclano, e olha como ele está assim, ele está assado, olha como é aquele crente, olha como é aquele irmão, olha como é a vida dele, olha como é a vida daquele. E o que acontece? Só que no meio do decorrer dessa palavra, Deus olha para a terra, ele avista um servo, e ele olha para o inimigo e ele fala para ele assim: ó, olha para a terra também, venha ver o que eu estou vendo. E eu vejo que o inimigo, ele olha e fala assim para Deus assim: o que o Senhor está vendo? Está vendo meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, que se desvia do mal. Aleluia. O que eu analiso com isso? Que Jó não estava dentro do império, Jó estava dentro do reino. É um homem íntegro, fiel, justo, reto, que se desviava do mal. Aí eu vejo o capítulo 6 de Daniel. No capítulo 1 nós vamos ver que era um homem que tinha um espírito excelente. Era um príncipe de Israel com 17 anos, foi levado para a Babilônia. E o que acontece nesse meio termo? Ele cresce com muita dificuldade, com muitos abalos daquela época, porque a Babilônia ela tinha todas as coisas, era linda, era bela aos olhos do homem, era visualista, e o homem convidava ele analisava e falava o seguinte: que coisa maravilhosa, mas como Daniel ele viu que aquilo tudo para ele não prestava, que as coisas que Deus tinha para ele eram melhor. Então o que eu vejo com Daniel? Eu vejo que Daniel estava dentro do reino, ele não estava dentro do império. E o que acontece nesse meio termo? O que acontece nesse meio termo, que no capítulo 6
de Número, eu vou ler para vocês, no versículo de Daniel, no capítulo 6, que me chama muita atenção, no versículo 6, no capítulo 6, do capítulo de número, marquei aqui, versículo de número 26, da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, aos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Círio, o persa. Sabe o que Deus fez com Daniel? Deus prosperou dentro da cidade do inimigo, dentro do império do inimigo. Sabe por quê? Porque ele estava dentro do império, ele estava sendo dominado, aquela dominação de Nabucodonosor, mas Daniel estava dentro do reino. Ele estava no império, mas dentro do reino. Sabe o que significa isso? Mas eu não tenho pensamento. Mas eu não tenho pensamento. Mas eu estou no reino. Mas eu não penso este lugar. Aleluia. É tudo cristão que foi analisado nos dias atrás. Não cristão tem sido dominado por isso, as verdades. Não tem chegado na casa, não tem chegado no lar, não tem chegado na vida. Mas se Jesus Cristo na minha vida, eu quero falar para você uma coisa, meu amado. Tem que Deus esteja reunido na minha casa e falando para mim. Se você sabe o que está acontecendo na terra hoje, eu falei, Pai, Senhor, a terra não tem sido mais dominada como eu disse para Adão. Adão, você vai dominar sobre toda a terra, sobre todo animal. A terra está dominando nos dias atuais. Então, o que está acontecendo? Nós estamos dentro do império. Nós estamos sendo dominados pelo império. Sabe por quê? Porque a terra tem dominado o homem. A terra tem dominado o homem. Eu perguntei para Deus, mas Senhor, o que tem a ver isso? Aí Deus falou assim, eu fiz a terra para ser escabelo dos meus pés. Eu fiz a terra para te servir. E não você para servir a terra. Mas Senhor, eu tenho que trabalhar. Eu dependo da terra, mas você depende de mim. Eu dependo da minha graça. Eu dependo de mim. E a terra tem feito parte da igreja nos dias atuais. E esses dias eu estava em casa durante mais ou menos 6 meses sem receber telefonema de alguns irmãos da igreja, porque é assim que acontece, é assim que o inimigo elimina nossas forças. Ele faz que as pessoas, eu creio que até o trabalhar de Deus, para que Deus veja se realmente nós somos fiéis a Ele. E naquele momento, eu deixei a terra dominar a minha vida e o meu coração se voltou à terra. E aí Deus começou a falar assim, Sidney, que você confia em mim. Sabe por quê, meu amado? Porque muitas das vezes nós falamos que confiamos no Senhor e esquecemos de confiar. Mas a Bíblia fala no Salmos 40 que esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, se não me falha, acho que é esse versículo. E me levou num lago horrível de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. Mas lá no 37:7, ele vai dizer o seguinte: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então o que acontece? Aí Deus virou para mim e falou assim: você confia em mim, Sidney? Eu falei, confio, Senhor. Mas você confia por quê? Eu falei, porque o Senhor, está escrito em Isaías capítulo 9, versículo de número 1, está escrito no versículo 1 em diante, que o Senhor é um menino que se fez homem. É um menino nos deu, um filho nos nasceu. O seu nome será maravilhoso, o Senhor é capaz. Aí você é verdade. Aí por que não você confia em mim? Não, porque o Senhor é a vida, Senhor, como o Senhor deu vida a Daniel. O Senhor abre o mar, Senhor, como o Senhor fez com Moisés. O Senhor é o gigante, como você fez com Davi. O Senhor é o lembra da prisão, como o Senhor fez com Paulo e Silas. É muito fácil, Sidney, você adorar, sabe por quê? Porque eu tenho um povo a ser requisito. Mas o que você deve dizer?
para você essa vida miserável. Eu só tenho para você o homem falho que sou. Eu só tenho para você, mas se o Senhor não esperar na minha vida, se o Senhor não der a história dela, ela não para o Senhor, eu quero proclamar o evangelho da salvação da paz. Mentira, eu não tenho as dela, eu me transporto do seu filho, Senhor. E que você quer e naquele momento eu senti a mão inteira de exaltar. E me tirou daquele chão que eu estava chorando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, meu amado, nós estamos deixando o império dominar as nossas vidas. Porque a igreja ainda não tomou posse da sua vitória. Ela foi pregada, ela foi cantada aqui nessa noite. Eu tomo posse da vitória. Mas a realidade, nós saímos daqui depois de ouvirmos tantos louvores bonitos. Nós chegamos na nossa casa e a nossa esperança vai-se embora, como disse Abraão no capítulo 5 do livro de Romanos, da Epístola Romanos. Ele fala o seguinte, que Abraão, ele creu com a esperança. Sabe por quê? Porque a esperança morreu na vida de Abraão. Abraão já tinha perdido a esperança, mas o que sobressaiu na vida de Abraão foi a fé. Aleluia. Sabe por quê? Porque a fé não morre. A fé não pode morrer. A fé não pode acabar. O que restou dele foi a fé. A fé que levou ele a ser amigo do Senhor. E naquele momento, sabe o que acontece? Sabe o que acontece conosco? Nós chegamos em casa e acabou, nós sentimos tantas coisas maravilhosas, mas quando chegamos lá, as coisas do mundo, as coisas do império, ela começa a fazer parte novamente da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida e a gente não tomando posse daquilo que Deus nos deu. Sabe para quê, meu amado? Porque essa terra, ela tem que ser escravizada por mim. E não essa terra tem que ter o Senhor. Mas enquanto você está vivo, você tem a terra, ela tem que dar para você. Aí eu falei com Deus, mas Senhor, Adão pecou e perdeu a terra para o inimigo. É verdade, Sidney. Capítulo 1 ali de Gênesis, Deus fez todas as coisas. Capítulo 3, agora o homem, ele deixa se levar pela ganância, pelas coisas da terra. E agora ele olha para uma árvore bonita no meio do jardim. E olhando para aquela árvore no meio do jardim, sabe o que ele vê? Ele vê as maravilhas, ele vê as coisas em que o inimigo, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mostra para Jesus. Ela se tu gostares e alegres, faremos todo esse reino, eu entrego nas mãos, eu entrego sim, sabe por quê? Porque Satanás vencerá. Mas é amado, como Jesus no Calvário, ele vai e ressuscita depois do terceiro dia. A Bíblia fala que ele desce até as partes mais baixas, ele vence a morte, e venceu a morte, meu amado, sabe o que ele faz? Ele bate pela para nós o que é esperança, ele tira a mão e pega as portas, e coloca a mão seu filho, aí eu analiso, aí eu vejo. Jesus falou no versículo de número 20 que ele reconciliou consigo mesmo através da sua cruz. Hoje, lendo na tua Bíblia, ele vai falar que reconciliou consigo mesmo através da sua cruz, no seu sangue, toda a humanidade. E muitos por aí começam a pregar: a cruz era de Barrabás. A cruz não era de Cristo, a cruz era de Senhor Jesus. A cruz era dele, foi feita para ele, ele nasceu para ir para a cruz. Sabe para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Exaltando o nome dele. Sabe por quê? Porque ele vive e reina sempre. E nós temos que entender que nós estamos transportados não de um império que nós vivíamos, de um mundo decadente, de uma história de uma nação, de uma vida de pecado. Ele disse: não olha para as coisas que estão atrás, olha para as coisas que estão à frente. O que está na frente não é o que está na vertical, e a vertical é a cruz do Senhor, e a cruz do Senhor é o que tem tudo pelo ela tem ressurreição, como você disse aqui, para o filho de Naim, para o filho de Naim, ali,
Sebastião entre o que é andurifá, se alabanduriá. No meio dessa trajetória, no meio dessa transição, no meio de você estar no império para você ir para o reino, Jesus somente disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Jesus falou: o povo pode ter amado muito mais as trevas, mas Sidney, você tem que amar muito mais a luz. Você tem que vir para o reino que eu estou te transportando. Então o que acontece? Você pode ter amado, mas você amou. E você ama muito mais aquilo que Deus tem contigo. E sabe o que Deus tem com você? O reino do seu Filho. O reino do seu Filho foi preparado desde a fundação. Mas só que quando você começa a trilhar, quando você começa a ver que você está se afastando do império, você começa a ver o seguinte: que a chegar até a cruz, você tem que passar por um lugar de espinho, um lugar que não é confortável. E no meio do caminho você vai encontrar o seguinte: você vai encontrar a estrada de Israel emburacada. Você vai olhar e vai falar assim: Senhor, o deserto é muito seco, não tem água para me beber. Senhor, eu estou indo, mas eu já estou há tanto tempo desempregado, já estou tanto tempo, Senhor, que eu não consigo sentir a tua presença, já não consigo glorificar mais. É desse jeito, porque quando você sai do império, que você vai indo para o reino, você vai vendo que você vai passando por aquela cidade. No meio do caminho você encontra o quê? Você encontra o Getsemane. E no Getsemane, meu amado, é lugar de choro. No Getsemane, sabe o que acontece? É lugar de pranto. No Getsemane é lugar, sabe de quê? De sangue. No Getsemane é lugar de choro. No Getsemane é lugar de humilhação. E quando você olha para o lado, você vai ver que aqueles que estavam junto contigo estavam dormindo. Sabe por quê? Porque o Getsemane é tudo. O Getsemane é meu. O Getsemane é de cada um que está aqui. E eu sabe por quê? Para chegar até o reino. Glória a Deus. Não adianta fugir. Não adianta correr. Sabe por quê? Porque você vai passar por ele. Você vai passar por ele. E quando você passar por ele, você vai olhar e você vai ver: eu passei mais uma trajetória para chegar até o reino. Eu passei mais uma trajetória para chegar até o reino do Senhor. Mas vale a pena, meu amado. Vale a pena. Vale a pena. Jesus, no capítulo de número 8, versículo de número 32, ele vai falar assim: conhecereis a verdade vos libertará. 36, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você vai entender o seguinte: os fariseus, os doutores da lei, falando para ele assim: mas nós já somos livres, nós somos descendência de Abraão. Eu sou livre desde a minha meninice, desde quando eu nasci. Como diz você que nós temos que ser livres? Sabe por quê? Porque eles pertenciam ainda ao império das trevas. Eles não entendiam que a verdadeira palavra estava sendo divulgada para ele pelo mestre dos mestres, que era Jesus. E aí no capítulo de número 10 do Evangelho de João, ele analisa o seguinte: Jesus falando, ali no capítulo 10, que ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta, é aquelas ovelhas que entram no seu pasto, ela encontra a pastagem, e o inimigo ali, ele não pode trabalhar não, porque o inimigo trabalha, ele não pode enganar ela. Sabe por quê? Porque ela encontrou a verdadeira pastagem, que chama Jesus Cristo Nazareno. Mas se você analisar o versículo de número 10, você vai ver o seguinte: mas o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. Por muito tempo eu estava falando que o ladrão, no mundo espiritual, você colocar uma conjectura, você vai falar que é Satanás. Mas eu analisando as escrituras e fazendo um estudo, eu pude entender o seguinte: que Jesus estava sentado com os fariseus, falando para os fariseus naquele dia, e naquela ocasião ele
No império acontece destruição, como foi dito pelo presbítero. No império acontece rebeldia. No império acontece, eu não quero louvar porque acha que é para o pastor, para a pastora. No império acontece, eu não vou mais à igreja. No império acontece, eu não vou mais, eu não quero mais, eu não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque no império cada um é dono de si, cada um faz o que quer, cada um age do jeito que quiser, mas no reino não, meu amado. No reino você não está fazendo para o presbítero Paulo, no reino você não está fazendo para o evangelista, para a pastora, no reino você está fazendo para Jesus Cristo, você não está fazendo para aquele que fez e criou uma dinastia em que você pecar, você morre. Não, ele está dizendo assim, filho, não pequeis, mas se pecais, há um advogado perante ao Pai, que vai dizer para você, mesmo que seus pecados sejam como carmesim, como lã, mesmo que seja verde escarlata, não está neve, sabe o que ele está dizendo para você? Que eu não vim salvando, mas eu vim salvar, eu não saí fora, se não me deixe, para porque meu Deus, você é a nossa terra, Senhor, eu sei como é preciosa para mim, mas quando nós começamos o império, dentro do nosso coração, aí, amado, nós fazemos o que nós queremos, nós andamos do jeito que nós queremos, e não é desse jeito que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, meu amado, ele não é comida, ele não é bebida, ele é poder, ele é virtude, ele é paz, ele é alegria, no Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não vou para aquele culto de sexta-feira, eu não vou porque é culto de libertação, e quem vai estar na direção é fulano. Você não está vindo por causa de fulano, meu amado, você está vindo por causa de Jesus. Aleluia. É por causa de Cristo. E aí eu volto no meio dessa história, e no meio dessa trajetória, você passou o Getsemane, e você achou que tudo seria mais maravilhoso. Você olhou para frente e falou assim, agora acabou, o sofrimento passou. Mas só que depois de você sair do Getsemane, meu Deus, depois que você sai do Getsemane, vai vir em que o império está dentro dele, e vai te dar um beijo na tua face, e vai te entregar. Vai vir perto de você, e vai pegar as tuas mãos, e vai te dar um beijo na tua face, um abraço, e vai te entregar. Naquele momento, vai vir os guardas e vai te aprisionar. E sabe qual é a palavra daquele que não está no império, daquele que recebeu o beijo? Vai olhar para ele e vai falar assim, eu te amo, meu irmão. Porque Jesus, quando olhou para Judas, ele orou e disse para ele, com um beijo tu traz o filho, tu traz o filho de Deus. Quando você é transportado do império para o reino, você olha pelo teu inimigo. Você olha por ele e você amontoa a brasa sobre a tua cabeça. Romanos 9, versículo 20. E depois de você ser entregue no meio do caminho, você agora vai passar pelo açoite. Você vai passar pela luta de que as pessoas vão te esbofetear, te caluniar, falar mal de você. As pessoas vão falar, mas aí, Heriberto, mas aí, presbítero Pablo, o que é que eu analiso, o que é que eu olho e vejo? Eu vejo que o mundo, ele não fala de você e não fala de mim. Sabe por quê? Porque o mundo olha para você e vê que você está no reino.
Mas os seus inimigos são aqueles que estão, ou que parece que estão no reino, mas estão com o império dentro dele. É aqueles que te calunia, que te espeteia, que fala mal de você. É aquele que você acha que é seu amigo, mas que na realidade o império predomina a vida dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que o império vai cair, que o império já caiu, e que você nessa noite vai sair daqui mudado, com a tua história. Aleluia. Rebandu guiandarabando. E depois de ser caluniado, é como Joel no capítulo 1 ali, é como Joel fala, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, ele fala que, primeiro, era a largata, depois, o gafanhoto, depois, a locusta, depois, o purgão. Ele fala de 4 fases, sobre a vida de uma pessoa em que o império predomina. Sabe o que é que acontece? O que eu vejo com a largata? Eu vejo que a largata, ela chega devagarzinho, caminhando bem devagarzinho, porque a largata, ela não anda rápido. E o inimigo é desse jeito. Ele vai chegando devagar, ele chega devagarzinho, e quando você vê, ele já está entranhado, ele já está em nosso meio, ele já entra para poder derrubar e acabar com as nossas forças. Então o que a largata faz? A largata, ela entra e pega na folha. Ela faz o quê? Ela começa a comer a folha, sabe por quê? Porque a folha é mais macia. A folha é a coisa mais macia que tem na árvore. É a folha. Então a largata, ela não começa do caule, ela não começa do tronco da árvore, ela começa da folha. É assim que o inimigo faz. É assim aqueles que estão realmente no império. Ele olha para você, ele vê que você está buscando, ele vê que você está se entregando, então ele começa a se chegar e começa a falar: ó irmã, não faz desse jeito não, que está exagerado. Ó irmão, você falou demais hoje. Ó irmão, não era para você profetizar. Ó irmão, não era para você falar daquele jeito que você magoou, irmão. Ó irmão, não, ele não chega para dizer: ó irmão, verdadeiramente Deus te usou naquela noite. Ó irmão, se você achar que não foi Deus, você ajoelha nos teus pés e ajoelha, dá os teus pés no chão, ajoelha perante o Senhor e fala: Senhor, o Senhor usou meu irmão. Se não foi Senhor, que o Senhor vai estabelecer uma conduta com ele. E se for Senhor, atrás de mim, Senhor, pecar contra o meu irmão. A largata, ela é assim. Mas depois eu vejo o gafanhoto, ele faz, sabe o quê? Ele começa a comer o caule. Ele começa a comer o caule. Sabe por quê? Porque ele comeu a folha, eliminou as tuas forças, tu parou de orar, tu parou de buscar. Agora o que acontece? Ele começa a comer o caule. Comendo o caule, sabe o que ele faz? Ele começa a te matar, espiritualmente. Depois que passa o gafanhoto de comer o caule, sabe o que acontece? Vem ali agora a locusta, ela come a casca da árvore. E sabe o que é a casca? É ainda um pouco de força que resta sobre você. É aquele irmão que tem um império dentro dele, que quando você está lá no buraco, quando você está lá triste, dentro da tua casa chorando, angustiado, só Deus conhece os teus pensamentos, só Deus sabe como tu está. Aquele irmão que vem chegar perto de você e falar: ó irmão, se levanta daí, vou te ajudar, pega nas minhas mãos, nós estaremos juntos nessa caminhada. Não, ele diz para você assim: ele perdeu, por isso Deus está cuidando dele. Vai se consertar com Deus. Ele nunca tem uma palavra de erro para aquele irmão, ele só tem palavras de derrota. Mas nessa noite, eu estou vitória para você, porque Jesus vai te levar. Glória a Deus. E o último ali, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o purgão. Sabe o que o purgão faz? Ele come o tronco da árvore. Ele come o tronco da árvore. E ao comer o tronco da árvore, sabe o que ele faz?
ele acha que te matou. Meu Deus, desceu o fresquinho do céu. Ele acha que te matou. Ele come o tronco da árvore. Aí fala assim, agora acabou. Agora lá, ó, como que tá? Pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Mas aí, Jó capítulo 7, versículo 14. Ainda que uma árvore seja cortada ao tronco. Jesus estava no meio do caminho. Jesus disse para a mulher de Samaria: se tu beberes dessa água, tornará a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Aleluia. Mesmo que a árvore seja cortada ao tronco, ao cheiro das águas, ela brotará. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 55. Vinde as águas tranquilas. Vinde as águas tranquilas. Comei e bebei pão, vinho, porque é de graça. Pode ler lá Isaías 55. Você vai ver que ele vai falar que é de graça. Porque o evangelho é de graça. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. E ele está falando o seguinte: eu sou a água que faz fortificar, que faz renascer, que faz sobressair, que faz mudança. Eu sou a água que transforma, eu sou a água que muda, eu sou a água que dá vida, eu sou a água que muda a história da tua vida. Mesmo que o menino tenha feito tudo, Deus, ao cheiro das águas, ele faz mudança. Aleluia. E o apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas, escreve: Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do céu. Aleluia. Glória a Deus. Através do sangue, ele nos tirou da mão do inimigo. É como ouvir aquela passagem do passarinho que estava na mão ali do inimigo. E você conhece essa parábola, eu não vou contar ela. E o que acontece? Jesus, ele me salvou e te salvou. Agora basta tomar posse daquilo que ele deu para você. Mas Sidney, ele já te salvou, já me salvou. Ele já se sacrificou por mim, porque ele me amou. Desde a fundação do mundo, ele já tinha morrido para salvar a humanidade. A Bíblia vai falar em Apocalipse: eis que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, ele já tinha sido sacrificado por mim e por você. Aleluia. Sabe para quê? Para que você pudesse vir hoje aqui, na igreja, e entender o seguinte: qual o lugar que eu estou? Eu estou no reino, eu estou no império. Eu estou com Deus, eu não estou. E eu quero dizer para vocês: deixa Deus ser o mediador da tua vida. Deixa Ele ser o autor e consumador da tua fé. Deixa Ele ser a sua confiança, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Sabe por quê? Porque vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena estar com Jesus. Vale a pena perder 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. Vale a pena você chegar na tua casa e falar assim: hoje eu vou perder. Isso é para você achar que está perdendo. Hoje eu vou perder meia hora do meu Facebook e vou ler meia hora de Bíblia. Glória a Deus. Hoje eu vou perder 2 horas de televisão e vou evangelizar. Tem pessoas que precisam de ouvir você, meu amado. Tem pessoas que precisam de ouvir que você é de Cristo. Aleluia. E que Deus, nessa noite, venha mudar a história da tua vida. Glória a Deus. Queria falar tantas coisas, mas Deus colocou no meu coração para que você pudesse e entendesse
que a terra, ela não pode predominar sobre a tua vida. É verdade. Que o teu coração não deve estar na terra, que o teu coração deve estar no reino, que a tua vida deve estar em Jesus e não nessa terra, porque essa terra ela tem a obrigação de te servir. Essa terra ela já foi feita para servir o Pablo, servir a pastora, servir as crianças, o Erivelto, o Lemilson. Essa terra foi feita para isso, porque a terra e a plenitude pertencem a Deus. Muitas por aí estão dizendo, mas a terra é do diabo. Não, a terra é de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez para mim e para você. Só que ele disse, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então o teu coração não deve estar aqui, o teu coração deve estar lá. Os teus pés estão aqui, o teu coração lá. Os teus pés na terra, mas o teu coração no céu. A sua vida tem que estar voltada a Deus. E aí você vai entender e vai receber aquilo que Deus realmente tem para você. Quando você olhar e dizer, Senhor, a terra, Senhor, tem que ser minha por herança. Não que eu vou chegar lá no hotel e vou colocar a mão na loja do meu patrão e vou falar, Senhor, aonde o Senhor disse que eu vou colocar as plantas dos meus pés e a minha mão o Senhor me dará por herança. Não. Deus tem o melhor para você. Se Deus achar que tem que te dar um barco, uma lancha, um iate, uma casa, um apartamento na Barra da Tijuca, ou em qualquer lugar que seja, Ele vai te dar. Não precisa de você querer aquilo que é do Pablo, aquilo que é do Erivelto, aquilo que é da irmã atrás. Não precisa de você querer da pastora, porque Deus tem para você o melhor. E o que Deus tem para você é bom, e ninguém rouba, ninguém pode fazer mal, ninguém pode tirar. Sabe por quê? Porque Deus já preparou desde a fundação do mundo. Só que a igreja não tem tomado posse das bênçãos que Abraão deu para nós através de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 versículo de número 14 em diante, se não me falha a memória, 8 quer dizer, 8 vai falar que nós somos abençoados em Abraão por causa de Cristo, as heranças. Então peraí, se eu sou herdeiro e co-herdeiro das heranças em Cristo Jesus, mas Jesus só foi açoitado, cuspido, caluniado, apedrejado, será que é isso que eu tenho para a minha vida? Se for isso que Deus tem para você, meu amado, glorifique e adore o nome do Senhor. Agora, se Deus tem para você carro, mansões, também adora o nome do Senhor. Se Deus tem para você ouro, prata, todas as coisas dessa terra, adora o nome do Senhor. Se Deus tem para você peregrinar sobre a face da terra, andar a terra como o apóstolo Paulo andou, glorifique o nome do Senhor. Mas entenda que a terra é escapando dos teus pés. A terra não pode mandar em você. A terra não pode mandar em mim. A terra não pode mandar em você. Nós não somos escravos. Mas meu patrão que manda em mim. Não. Quem manda em você é Jesus. Ele tem autoridade por causa que Deus deixou para ele. Mas a maior autoridade está sobre Deus, sobre a vida dele e sobre a tua vida. Porque Nabucodonosor, como Paulo falou aqui, ele pegou ali Sadraque, Mesaque e Abednego e jogou dentro do fogo. Mas o que aconteceu? Por que eles fizeram aquilo? Você tem que entender por que eles foram lançados. Por que Paulo foi lançado na prisão? Por que Pedro foi perseguido? Por que Jesus foi esbofeteado, foi até a cruz? Por que cada um seguiu um parâmetro de perseguição? Sabe por quê? Porque estava divulgando o Evangelho. Porque não negava Deus. Sabe por que eles eram perseguidos? Porque falavam de Jesus. Sabe por que Sadraque foi jogado? Porque não se prostrou diante do Baal. Sabe por que Daniel foi jogado? Porque não parou de orar. E você vai ver que no capítulo 6, quando Daniel ali, ele fala ali que ele sabe do decreto, sabe o que acontece? Aí Daniel vai agora e vai lá correndo para o rei e fala, rei, não deixa acontecer isso não, rei. Olha só, se acontecer isso eu vou morrer. Não, Daniel ele vai para casa, ele abre a janela dele para Jerusalém e ora com mais fervor do que orava antes, está escrito desse jeito. E orar com mais fervor.
o povo escuta e pega ele. Sabe o que ele faz? Ele fala isso. Então agora que eu vou orar. Agora que eu vou orar ao Deus de Israel. Que é o seguinte, meu amado. Quando aqueles do império começarem a te perseguir, tu fala, Senhor, agora que eu vou orar. Agora que eu vou buscar. Agora que eu vou me entregar. Você se entrega mais ao Senhor. Aí Deus vai botar os leões para dormir. Como fez com Daniel. Como fez com Daniel. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Chamar a